Vocês sabem que uma das grandes mentiras da história, né, é que os Estados Unidos são uma democracia. É uma grande mentira, né? Outro dia eu até contei para vocês que eu estava assistindo aquele filme muito bom, Oppenheimer, mostrando o quanto que eles perseguiram aquele homem. Meu Deus do céu! Né? Falavam tanto das perseguições da União Soviética, perseguiram o Oppenheimer, nunca mais ele pôde dar uma aula. Morreu de câncer novo, com 60 e poucos anos, provavelmente de amargura, né? Que fizeram ele fazer a bomba e depois perseguiram ele para o resto da vida. E tantos artistas na época do macartismo foram perseguidos. Né? E agora com Donald Trump, essa falácia, essa mentira a pátria da democracia, né? Primeira emenda é a liberdade de expressão. Né? É uma mentira tão bem construída, né, que mesmo gente de esquerda cai nisso. A China é uma ditadura, mas os Estados Unidos são uma democracia. São uma democracia. Eu estou gostando, Donald Trump está deixando evidente a falta de democracia nos Estados Unidos. Gente, o que aconteceu ontem no Congresso dos Estados Unidos com o Ben Cohen, que é um judeu, ele é um dos fundadores daquela marca de sorvetes. Vende aqui no Brasil as caixinhas assim. Eu lembro que meu filho, quando era pequeno adorava, e agora estou gostando mais ainda desse sorvete. Né? Ben Jerry's é uma marca famosa nos Estados Unidos. E aí o Ben Cohen, ele foi no Congresso dos Estados Unidos ontem e fez um protesto em favor da Palestina. Cara, durante a fala daquele aloprado do Robert Kennedy Jr., né? Que é o cara da família Kennedy que é rejeitado pela própria família. Pela própria família. Ele se associou ao Trump, virou um negacionista, ele fala barbaridades, ele fala contra a vacina, ele só fala mentira anticientífica. É um aloprado no mais alto grau, rejeitado pela própria família Kennedy, que sempre foi do Partido Democrata. Né? Ele se aliou a Donald Trump e a Elon Musk, que está lá falando barbaridades. O Ben Cohen foi protestar contra a Palestina, ou a favor da Palestina, durante a fala desse senhor. Gente, expulsaram ele de lá. Ele saiu de lá algemado. Essa democracia, isso é uma democracia. Imagina, né? Na Venezuela, né? Vamos fazer a manchete assim: fundador de sorvete famoso vai fazer uma fala no Congresso da Venezuela e sai de lá algemado. Não é isso? Assim choca. Sendo dos Estados Unidos, normal. É normal o que fizeram com o cara. Coloca a matéria aí, por favor, Gui. Olha só. Ben Jerry's, fundador da marca de sorvetes, é expulso do Senado por denunciar massacre em Gaza. Ben Cohen, que é judeu, foi algemado por denunciar massacre contra os palestinos frente ao secretário de Trump. Né? Que é um aloprado esse cara. Um aloprado. Já fez várias lives com o Glenn Greenwald, que é aquela decepção, né? É aquela decepção. Ben Cohen, cofundador da sorveteria Ben Jerry's e ativista progressista de longa data, disse à AFP que estava falando, a agência France Press, que estava falando em nome de milhões de norte-americanos indignados com o massacre em Gaza após ser retirado de uma audiência no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira. Cohen, de 74 anos. O senhor estava entre um grupo de manifestantes que surpreenderam o secretário de saúde. Ele botou esse aloprado, o Donald Trump, botou esse aloprado negacionista, o Robert Kennedy Jr., como secretário de saúde. É muita decadência, né? É o declínio do Império Americano. A gente está vendo acontecer, tá? Porque a Ásia está em ascensão, a Europa, se não tomar cuidado, vai junto com os Estados Unidos para baixo.
Tá? E os Estados Unidos estão indo para baixo mesmo. O Donald Trump está levando os Estados Unidos para baixo. Se você botar um cara desse na Secretaria de Saúde, é a mesma coisa de você botar. Deixa eu ver aqui quem alguma pessoa, aquela Nise Yamaguchi, aquela negacionista da Covid, no Ministério da Saúde. Nem o Bolsonaro fez isso. Nem o Bolsonaro fez isso. Ao interromper seu depoimento sobre a proposta orçamentária de seu departamento, gritando que o Congresso paga por bombas que matam crianças em Gaza, enquanto os parlamentares propõem cortes no Medicaid, Programa de Seguro-Saúde para Famílias de Baixa Renda, o empresário e filantropo foi algemado pela polícia do Capitólio. Enquanto era levado, ele exortou os senadores a pressionar Israel para permitir que alimentos cheguem às crianças famintas. A gente está vendo, gente, as imagens. Nossa, outro dia eu vi um vídeo de uma menina em Gaza. Desculpa, mas parecia as crianças dos campos de concentração nazista. Igualzinho. A menina, aparecia todos os ossos do corpo, o cabelinho dela tinha caído, tá? Tinha caído, uma coisa assim impossível, né? Como eu sempre digo, esse pessoal não gosta quando a gente compara eles com os nazistas, mas eles são tão parecidos que é impossível não comparar. Enquanto era levado, ele exortou os senadores a pressionar Israel para permitir que alimentos cheguem às crianças famintas. Chegou a um ponto em que precisávamos fazer algo, disse Cohen em entrevista após ser libertado, classificando como escandaloso o fato de os Estados Unidos aprovarem 20 bilhões de dólares em bombas para Israel, enquanto programas sociais são comprimidos no país. É um absurdo, né? 20 bilhões de dólares em bombas para Israel. Os Estados Unidos estão financiando o genocídio palestino. Financiando. A maioria dos norte-americanos odeia o que está acontecendo, o que nosso país está fazendo com nosso dinheiro e em nosso nome. A opinião pública dos Estados Unidos em relação a Israel tem se tornado cada vez mais negativa, especialmente entre os democratas, segundo uma pesquisa do Pew Research Center no mês passado. Para além dos gastos, Cohen enquadrou a questão como uma falha moral e espiritual. Concordar e ser cúmplice do massacre de dezenas de milhares de pessoas atinge o cerne do que somos como seres humanos e do que nosso país representa, disse ele, apontando que os Estados Unidos destinam cerca de metade do seu orçamento discricionário a gastos relacionados à guerra. Se você gastasse metade desse dinheiro para melhorar vidas ao redor do mundo, acho que haveria muito menos atrito. Fazendo uma analogia com a educação de crianças, ele acrescentou: você vai até uma criança de 3 anos que anda batendo nos outros e diz, use suas palavras. Existem conflitos entre países, mas eles podem ser resolvidos sem matar. Mas é exatamente o que o Lula está falando há um tempão. Né? Eu fico feliz porque depois daquele dia que a gente colocou aqui o Bill Gates enquadrando o Elon Musk, mostrando que tem gente rica com preocupação humanista, aparece outro rico, né? Porque esse cara é riquíssimo, dono da Ben Jerry's, né? Defendendo as crianças palestinas. Crítico de longa data da política israelense, Cohen, no ano passado, juntou-se a figuras judaicas proeminentes em uma carta aberta contra o lobby pró-Israel, AIPAC. Entendo que tenham mais visibilidade do que a maioria das pessoas. E por isso, quando levanto minha voz, ela é ouvida. Mas preciso que você e outros entendam que falo por milhões de pessoas que sentem o mesmo. A guerra de Israel em Gaza começou após o ataque do Hamas, que resultou na morte de 1.218 pessoas, né? 1.218 pessoas. Foi o ato terrorista do Hamas. Até agora, a ofensiva israelense já matou pelo menos 52.928 pessoas. Fala que eles estão lá famintas, sem casa, as cidades destruídas. Né? Vocês veem que não é uma questão, como diz, né, o truque dos defensores do governo genocida de Israel, que as pessoas que criticam isso são antissemitas. Isso é um truque, né? E a gente está vendo que pessoas judias também são contra. É uma questão humanitária, não é uma questão religiosa ou étnica. Está acontecendo um genocídio em Gaza. Todas as pessoas
independentemente se são muçulmanas, judias, que prezam os seres humanos, são contra. Quem é a favor disso, para mim, simpatiza com massacre étnico, simpatiza com genocídio, simpatiza com nazismo, tá? Vamos colocar o vídeo do Ben Jerry, que o pessoal da FEPAL, da Federação Palestina, legendou, Gui. Coloca aí para o pessoal ver a democracia, né, dos Estados Unidos, o respeito à liberdade de expressão na primeira emenda da Constituição americana. Olha aí como é. I'm presenting today supports these goals and reflects. Members of the audience are reminded disruptions will not be permitted while the committee conducts its business. Capitol Police are asked to remove the individuals from the hearing room. Ben, why are you getting arrested? Move down the hallway. If you stop, you will be arrested. Poor kids in Gaza by buying bombs and pays for it by kicking kids off Medicaid in the U.S. Ben, what are you calling for the Congress and senators to do for Gaza? They need to let food into Gaza. They need to let food in starving kids. Congress is paying to bomb poor kids in Gaza and paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the U.S. Vocês entenderam a preocupação humanista desse homem? Ele está preocupado porque o Congresso dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos estão mandando bilhões de dólares para matar palestinos em Gaza. Estão mandando para matar palestinos e, ao mesmo tempo, cortando dinheiro do orçamento para atender crianças nos Estados Unidos. Então, não só eles matam crianças na Palestina, como prejudicam crianças do próprio Estados Unidos. Quem não é contra isso, gente? Quem não é contra isso? Né? Só mesmo quem não tem empatia nenhuma pelo ser humano, como a extrema-direita.